Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira. Nós já vamos adentrar ao estudo de Carta aos Efésios. Exatamente, terminamos Gálatas e agora vamos para Efésios, né? Então, como a gente sempre faz, um contexto histórico, né? Tá certo? A autoria de Paulo, né, acerca dessa carta nunca foi colocada em dúvida. Então, quem escreveu a carta aos Efésios foi Paulo, né? Tá? Entretanto, no século passado, surgiram aí alguns estudos, né, alguns eruditos mais modernos, afirmando que essa obra não era de Paulo, ou no muito apenas parcialmente. No entanto, devido à escassez de provas, ficamos com a posição de que Paulo foi o autor da carta aos Efésios, né? No contexto ainda, ao findar seus labores em Corinto, Paulo parte em direção a Jerusalém, mas antes, como era caminho, deteve-se algum tempo na cidade de Éfeso, que era uma cidade também costeira, à semelhança de Corinto. Ambas eram banhadas pelo mar Egeu. Sua visita a Éfeso, no final da segunda viagem, muito breve, tá? Foi muito breve. Depois de deixar Corinto, o próximo ponto de trabalho de Paulo foi Éfeso. Ele estava a caminho de Jerusalém a fim de assistir a uma festividade que se aproximava, e sua permanência em Éfeso foi necessariamente breve. Seu plano de visitar Jerusalém impediu, então, de demorar-se. No entanto, prometeu que voltaria para eles, querendo Deus, sempre colocando Deus à frente, né? Áquila e Priscila haviam-no acompanhado a Éfeso, e ele os deixou ali para que continuasse a obra que ele havia começado. Isso é muito interessante. Paulo sempre tinha alguém com ele, nós já falamos isso aí para trás. E o que ele fazia? Ele abriu a igreja, falava da palavra, pregava o cristianismo e pronto. E ele ia embora e deixava alguém para continuar o trabalho. Muito interessante, né? Áquila e Priscila, então, acompanharam, né? E pronto. Paulo dedicou a maior parte de seu tempo para trabalhar nessa cidade, atuando nela durante 3 anos, tá? Os trabalhos do apóstolo em Éfeso encontram-se fielmente registrados no livro Atos dos Apóstolos, que nós já falamos, mas o capítulo 19, só para você recordar, vai tratar especificamente ou com mais detalhe desse assunto, né? Tá? Uma vez que a igreja estava estabelecida, Paulo parte para outros campos de trabalho, como eu disse. Seu objetivo agora era visitar Roma. Também isso está escrito lá em Atos, no capítulo 19, verso 21, fala esse contexto. E depois a Espanha, tá? Romanos, capítulo 15, versos 24 e 28, menciona isso. Para quê? A fim de preparar o caminho para os seus trabalhos entre esses irmãos, muitos dos quais lhe eram, por enquanto, estranhos. Enviou-lhes uma carta anunciando seu intento de visitar Roma e sua esperança de plantar o estandarte da cruz na Espanha. No entanto, sua visita a Jerusalém, antes de empreender uma 4ª viagem, mudou drasticamente seus planos. Resistindo aos apelos do Espírito Santo, conforme contemplado em Atos no capítulo 21, versos 10 a 13, ele, Paulo, insistiu em visitar o templo. Chegando ali, foi capturado e acabou na prisão em Cesareia, onde permaneceu durante 2 anos inteiros, porque ele era perseguido por pegar a palavra do Senhor, né? No fim desses 2 anos, ele apelou para César, sendo enviado para Roma como prisioneiro, onde permaneceu preso por 2 anos. Em Roma, Paulo teve o privilégio de ser encarcerado em prisão domiciliar, tá? Na época tinha prisão domiciliar, havia essa possibilidade, ok? Só que quando ele foi para Roma, foi esperando a morte, né? Porque o imperador era violento, tá certo? Mas o imperador, quando olhou para ele, viu brilho no rosto dele e pediu para tirar ele imediatamente e que colocasse-o em prisão domiciliar. Prisão domiciliar, ele pagava uma moradia,
Ele pagava e tinha um guarda para tomar conta dele 24 horas por dia, tá certo? Então, uma grande mistura de pessoas e culturas resultou na divisão da igreja de Éfeso, tá? Por quê? Nesse período, né, Paulo também escreveu pelo menos 4 cartas: Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemão. Isso na sua primeira prisão, tá? Então houve aí uma mudança, né, uma mistura de culturas, né? Judeus, gentios, gregos, asiáticos, europeus, escravos e pessoas livres, né? Então há uma mistura muito grande, né, de culturas nisso aí, tá certo? Pode-se com certa segurança datar a carta aos Efésios para o final do ano 62 depois de Cristo. Se fôssemos definir um tema central para o livro de Efésios, este seria unidade. Ele pregava mais, ou pregou mais, ou mandou na carta dizendo mais sobre unidade, tá? Pois este é o tema central dessa carta. A igreja de Éfeso estava totalmente esfacelada pela diversidade de culturas, pensamentos, entre outros. Por isso, o tema da unidade é amplamente trabalhado nesta epístola, tá? Então, ele começa a carta dando saudações, né, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Graça seja a vós e paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu desejo para você. Amém.